Desejo a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convido todos a se colocarem em seus devidos lugares, por favor, para que iniciemos então a nossa escola bíblica dominical. Gostaríamos então de iniciar a EBD de hoje, fazendo primeiramente uma oração ao nosso Senhor. Então vamos nos colocar diante dele mediante o Senhor Jesus Cristo, para suplicar ao Senhor a sua graça e misericórdia sobre nós. Oremos. Bendito Senhor, te louvamos. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem feito grandes coisas. O Senhor tem operado em nossas vidas. O Senhor tem sido Deus zeloso, Deus misericordioso e Deus gracioso. Portanto, louvado seja o Senhor. Agradecemos ao Senhor por esse dia, o domingo, dia especial, dia o qual o Senhor separou, para que o teu povo, Senhor, descansando de suas obras, suas tarefas, possam então cultuar ao Senhor, congregado com o teu povo. Louvado seja o teu nome. Suplicamos ao Senhor que nos abençoe nesse momento de EBD, para que aprendamos mais da bendita e maravilhosa pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, e assim possamos te glorificar, guardando o teu ensinamento em nossos corações, vivendo no dia a dia conforme a tua palavra, e assim rendamos glória ao teu nome. Te louvamos, ó Deus, te pedimos essas coisas. Também queremos colocar diante do Senhor nossos pedidos de perdão, entendendo que temos sim transgredido a tua lei, temos sim pecado contra o Senhor, mas também temos o entendimento pela tua palavra de que muito maior que o nosso pecado, muito maior que as nossas transgressões, é a tua graça bendita, maravilhosa e grandiosa. Então te louvamos por isso, Senhor, e confiados na tua palavra, temos a certeza de que somos perdoados por ti, em Cristo Jesus, nosso Senhor bendito. Portanto, te louvamos, te agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o pastor Léo, juntamente com todo o conselho da igreja, estão reunidos em situação extraordinária e, portanto, diante disso, fui designado então para estar com os irmãos, para dar o estudo da EBD aqui para os irmãos, para estudarmos juntos a palavra de Deus e também pregar a palavra de Deus logo mais. Então, diante disso, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 62. Salmo de número 62. Faremos a leitura de todo esse salmo, porém a nossa meditação será focada nos versículos 8 ao 12, quer dizer. Então, Salmo de número 62 diz assim a palavra do nosso Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, de Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Então, estão em Deus a minha força,
a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade os de fina estirpe. Desculpem, irmãos. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Amém. Irmãos, gostaria então de abordar esse texto bíblico dentro de um assunto chamado oração. E então, falando sobre esse assunto, oração, eu parto aqui do pressuposto dos nossos símbolos de fé, e mais especificamente do breve catecismo de Westminster. Nós temos ali uma das perguntas desse breve catecismo, que é a pergunta de número 98, que diz o seguinte: o que é oração? Então, como os irmãos já têm o conhecimento, eu presumo que sim, de que o breve catecismo ele trabalha de maneira didática, como? Fazendo a pergunta e respondendo, perguntando e respondendo. Então, a pergunta de número 98, que diz o que é oração, ela responde da seguinte maneira: oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento de suas misericórdias. Então, vou repetir aqui mais uma vez para que a gente consiga captar o máximo possível da definição da Assembleia de Westminster acerca do que é oração, para que então caminhemos nesse estudo de hoje, tá bem? Então, o que é oração? Oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento de suas misericórdias. Então, tendo aqui essa definição do que é oração, dada pela Assembleia de Westminster, a gente então prossegue o nosso estudo, e o nosso estudo se baseará na primeira parte dessa resposta, que é a definição de que a oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, ok? Então, para memorizar, o que é que vamos ver hoje? Vamos ver, dentro dessa resposta do breve catecismo, que oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus. Olha, essa pergunta de número 98 do breve catecismo se encontra dentro de um quadro maior, dentre essas perguntas trabalhadas no breve catecismo, que inicia-se na pergunta de número 98. E quando o breve catecismo faz a sua pergunta na pergunta de número 88, então responde dizendo que os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração. Então vemos aqui que já tem oração como sendo um meio de graça. E diz que todos os quais se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Então, percebemos que, além de aprendermos aqui que oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, tenhamos em mente que oração também é meio de graça dado por Deus ao seu povo. Então, captemos essas informações e aqui sim a gente pode dizer, tomemos posse dessas verdades. Então, oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus e é um meio de graça dado pelo Senhor ao seu povo. Então, irmãos, como eu falei no início,
analisaremos apenas essa primeira parte da resposta do breve catecismo acerca do que é oração. E tendo então esse conhecimento de que a oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, se faz necessário trazer aqui para os irmãos, apenas a título de lembrança, porque os irmãos já sabem, a nossa realidade, né? Que realidade é a nossa quanto à questão de oração? A nossa realidade é a de que nos muitos arraiais evangélicos a prática da oração tem sido muito diferente daquilo que nos ensina as Escrituras Sagradas. Vemos hoje nos arraiais evangélicos, e são muitos, né, as pessoas agindo de maneira muito contrária ao que ensina as Escrituras Sagradas. Como? Vemos pessoas orando a Deus num tom e com a motivação errada. A oração tem um tom de autoridade e a oração tem, e isso é resultado de quê? Da motivação errada. Por quê? Porque a maioria dos evangélicos entendem, muitos mesmos, entendem que podem orar a Deus com um ar de exigência, de exigir de Deus que Deus lhes dê algo, lhes dê aquilo que eles precisam, aquilo que eles muito querem, não sabemos o que. Cada um tem as suas preferências. Mas percebemos isso, que a atitude de muitos é a de colocar Deus, como se colocasse Deus contra a parede e dissesse assim: olha, Deus, eu sei que é só o Senhor quem tem, quem pode dar para mim, mas eu coloco o Senhor contra a parede, que é para o Senhor me dar. Querendo ou não querendo, eu quero que o Senhor me dê. O Senhor querendo ou não, eu quero que o Senhor me dê para mim isso. Então, a gente percebe muito essa prática nos muitos arraiais evangélicos que encontramos por aí. Mas é interessante percebermos que as Escrituras Sagradas não nos ensinam dessa maneira. E é justamente o contrário que a Bíblia, e essa prática que nós vemos, é justamente o contrário daquilo que as Escrituras nos ensinam. E aí eu convido você a olhar agora mais uma vez para o verso de número 8, do Salmo de número 62, e a gente vai perceber a partir daqui que é justamente contrário o ensinamento da palavra de Deus à prática dessas pessoas. Então, veja aqui o verso de número 8, como diz: olha, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Podemos perceber aqui, irmãos, nesse verso de número 8, para destacar dois verbos que estão no imperativo. Se os irmãos observarem, vão perceber o primeiro verbo, confiai, de confiar, está no imperativo, é uma ordem. E também o verbo derramar, que também está no imperativo, é uma ordem. Então, veja que, diferentemente de exigir, o verbo é confiem, confiai. Totalmente oposto aqui nessa questão teológica, né? Então, o verbo confiai nele significa que não devemos confiar nos homens, de acordo com esse contexto aqui do Salmo. Não confiar no Senhor significa não confiar nos homens. Por quê? Porque esses homens passam. E aí eu convido você a observar mais uma vez os versos seguintes aqui, porque veja como diz os versos de número 9 e 10. Olha, somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Então perceba que o salmista está chamando
a atenção do seu público-alvo primário e também o nosso, para que ao orar a Deus, ao oferecer os nossos desejos, as nossas petições ao Senhor, façamos isso de que maneira? Confiando, não exigindo, mas confiando, e confiando que Deus é poderoso, Deus pode fazer aquilo que estamos pedindo. Então veja, e também está o que? Nos chamando a atenção para que não coloquemos a nossa confiança no homem e nem em coisas, nem em pessoas e nem em coisas. Então, ele diz: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Quem é o refúgio do crente, irmãos? E aí eu faço uma pergunta para mim e para você, claro. Em quem temos colocado nossa confiança? Quem tem sido o seu refúgio? O seu refúgio tem sido a sua saúde? O seu refúgio tem sido o seu trabalho? Que lhe faz prosperar? Que lhe dá prosperidade? Seja prosperidade financeira? O seu refúgio tem sido a sua carga acadêmica? Conhecimento que você tem? É importante pararmos para refletirmos sobre isso, porque a palavra do Senhor, aqui, que estamos observando, analisando, estudando juntos, ela nos traz para uma outra direção, para uma direção totalmente oposta e uma direção que é muito melhor, que é a de que devemos confiar em Deus. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio. Todas as demais coisas, pessoas e coisas são passageiras. Mas percebamos que, em contraste a isso, nosso Deus é eterno. Então, em quem confiamos? Em quem depositamos nossa confiança? Naquilo que é passageiro ou em Deus que é eterno? É interessante pararmos para analisar isso. E outra coisa que devemos observar e nos atentar é o fato de que em nossas orações não devemos fazê-las com dúvidas, mas devemos fazê-las de maneira confiante, com confiança em Deus. Se cremos que Deus é o nosso refúgio, logo devemos depositar diante dele, oferecer as nossas orações a ele com confiança, não duvidando. Então, percebamos aqui que o salmista faz o contraste entre confiar em Deus e confiar em pessoas e em coisas, como vimos aqui nos versos número 9 e 10. Então, ainda voltando para o verso de número 8, nós, agora para trabalharmos o próximo verbo aqui, que é o verbo derramai, podemos ver que o salmista ordena que o povo de Deus... irmãos, desculpem. Sim, pode fazer perguntas. A Adriana está perguntando se pode fazer perguntas. Pode sim fazer perguntas, não tem problema nenhum, tá bom? Eu acho que enriquece, né, a nossa aula. Então, fiquem à vontade, por favor. A Adriana vai fazer pergunta agora?
É interessante, a Adriana perguntou assim, se eu entendi a pergunta da Adriana, ela perguntou basicamente o seguinte, quando pedimos ao Senhor, devemos pedir confiando, e essa confiança se refere às questões do reino. Por quê? Porque se o ponto é confiar, então se eu orar a Deus confiando, se eu orar a Deus confiando realmente, pedindo um bem material, lo- logo, sem duvidar de que Ele me dará, então logo eu obterei esse bem, né? Então, assim, é importante lembrarmos que a pergunta do breve catecismo, ela é muito bem elaborada pelos 120 teólogos ali na Assembleia de Westminster. Eles dizem assim que é, a oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes com a sua vontade, né? Então veja, não é errado eu orar a Deus pedindo um bem material, de forma nenhuma. Claro que não. Mas se Deus me dará ou não esse bem material, Ele quem decide, porque Ele é soberano e Ele sabe o que é melhor para nós, a igreja, a sua igreja, e para cada um de nós individualmente, né? Então, é, agora uma oração que a gente sabe que nunca deixará de ser respondida é, por exemplo, se eu orar dizendo, Senhor, por favor, aumente a maturidade da sua igreja, aumente a maturidade da igreja presbiteriana do Jockey. Olha, essa é uma oração que com certeza será respondida. Né, assim, não é que é uma questão de você fazer a oração com dúvidas ou não duvidando, mas é que veja que existe uma condicional. Se a minha oração ela é por coisas conformes com a vontade de Deus, logo essa oração será atendida. Claro, com certeza. Agora, qual o tempo, qual o dia, qual a hora, não sabemos. E também não precisamos ficar ansiosos por aquilo que colocamos diante de Deus em oração. Então é importante nos atentarmos para isso. Os irmãos têm alguma dúvida? Querem manifestar sobre esse ponto? Se sim, por favor, fiquem à vontade, tá bem? E se eu não fui claro em alguma fala, os irmãos podem me ajudar, dizendo, irmão, você falou isso e isso, eu fiquei com dúvida. Por favor, esclareça o seu raciocínio, o seu argumento. Né? Que não chega nem sequer aos pés do pastor Léo. Então, assim, os irmãos podem ficar à vontade para levantar sua mão e fazer a sua pergunta, ok? Então, irmãos, então partindo aqui para o próximo verbo, derramai. Ah, sim, Adriana, eu não sei se atendeu a sua perspectiva. Então veja, o salmista então no verso de número 8, ele continua e ele trabalha e ele fala mais um verbo para que derramemos perante ele o nosso coração. Então, primeiro já aprendemos que a oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Né? Então, a oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus. Por isso, devemos oferecer esses desejos a Deus como? Antes, né? Com confiança. Então, confiando no Senhor, e aqui o contraponto é confiando em Deus e não confiando nos homens ou em coisas. Esse é o contraste aqui apresentado pelo salmista, né? Então é assim que devemos atuar em nossas orações diante do Senhor, com confiança. Obrigado. Então, observando aqui o próximo verbo, derramai, então o salmista diz, olha, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. O verbo derramar aqui significa que devemos, sem reservas,
falar ao Senhor em oração os nossos desejos. E eu gostaria de convidar os irmãos para analisarmos aqui um estudo de caso do que é derramar o seu coração, do que é confiar e do que é derramar o seu coração diante de Deus. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, onde temos ali o caso de Ana. Então, a partir do versículo de número 9, aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo de número 9, temos aqui um estudo de caso para nosso estudo. E vemos aqui o caso de Ana, em que ela, amargurada pelo fato de não poder dar filhos, então ela ora ao Senhor e a oração dela é respondida. E vejamos então como essa mulher se derramou diante do Senhor. Diz assim, a partir do versículo número 9, indo até o 18. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então, percebamos aqui que, principalmente o versículo de número 15, diz o seguinte: Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante. Então percebamos aqui que a atitude de Ana foi justamente a que o salmista trabalha aqui. Salmo 62, verso 8. Derramai perante ele o vosso coração. Olha o que é que Ana está fazendo aqui. Derramando. E aí o derramando está no gerúndio, né? Então é continuativo, né? É uma atitude contínua. Perceba. Portanto, isso por si só nos ensina muito. A nossa vida deve ser uma vida de uma oração, contínuo derramar do coração perante nosso Deus. Então, Ana faz isso, derramou a sua petição, derramou o seu coração diante de Deus. E temos aqui, então, esse exemplo dessa serva do Senhor. O que foi que ela fez? Ela colocou diante do Senhor os desejos do seu coração, que era o de ter um filho, e ela fez isso de maneira contínua
derramando. Né? O que significa isso? Significa que sem reservas, sem desconfiança, sem duvidar, Ana estava se derramando diante do Senhor. Ana estava se colocando diante do Senhor, dizendo: Senhor, pode me olhar por inteiro. Fazendo uma pequena ilustração, sem fechar nenhum cômodo da sua casa, né? Ela abriu todas as portas que existiam na sua casa, e disse: Senhor, eu me derramo aqui diante do Senhor. Eu me coloco diante do Senhor. O Senhor me conhece, sabe quem eu sou, sabe da minha aflição, da minha necessidade. Estou aqui amargurada, de fato. Então perceba que Ana não escondeu os seus sentimentos, mas ela colocou diante de Deus. Ela, sem reservas, sem querer esconder nada que havia no seu coração, ela depositou diante de Deus a sua tristeza, a sua amargura, a sua aflição. E aí uma pergunta cabe aqui, né? Você tem agido assim diante do Senhor, com sinceridade? Porque agir, irmãos, de maneira sincera diante de Deus em oração, é você colocar para fora tudo aquilo que você está sentindo. Seja sentimentos positivos, sejam negativos, sejam pensamentos positivos, sejam pensamentos negativos. Percebamos que, lembrando aqui do salmista Davi, lembrando aqui do rei Davi, por que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi reconhecia suas faltas, mas ele confessava tudo isso diante do Senhor. Davi pecava, mas reconhecia tudo isso diante do Senhor. Ele não escondia a sua natureza pecaminosa. Ele não tentava fingir ser uma pessoa diante de Deus, sendo que ele era outra. Então, devemos seguir os passos desses exemplos e oferecer os nossos desejos a Deus, confiantes, confiando em Deus e nos derramando diante do Senhor em oração. É assim que devemos agir. Portanto, que o Senhor nos dê a graça de assim atuarmos, para que em Cristo Jesus sejamos mais beneficiados, sejamos por Ele mais, sejamos transformados por Sua graça. Então, irmãos, diante do que vimos aqui, eu gostaria então de chamar a nossa atenção para o fato de que, mesmo tendo esse conhecimento que nós temos acerca do que é oração, que a oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados, com um agradecido reconhecimento dos nossos desejos a Deus, e que essa oração, que esse oferecimento dos nossos desejos a Deus deve ser com confiança em Deus, deve ser com sinceridade, derramando o nosso coração diante dele. Mesmo tendo todo esse conhecimento, uma coisa é certa, é que a oração, mesmo tendo conhecimento de que a oração é um meio de graça, mas uma coisa é certa, é de que a oração é uma das práticas é uma das coisas mais negligenciadas pelos cristãos. Basta procurarmos lembrar de como foi o nosso dia ontem. Basta procurarmos lembrar como é que foi a nossa semana. Tão corrida, uma semana tão cheia de tantas atividades, tantos afazeres, tantos compromissos. Mas esse compromisso, esse meio de graça que é a oração,
certamente foi negligenciado por mim e por você. Isso chama a nossa atenção. Isso é de nos fazer refletir, considerar. Você tem orado diariamente? Você tem orado a Deus confiando nele? Ou será que a sua oração tem sido uma oração dividida? De confiar em Deus, mas confiar nas suas riquezas. De confiar em Deus, mas confiar no seu conhecimento acadêmico. Confiar em Deus, mas confiar naquelas coisinhas que você tem. Muitos fatores, com certeza, contribuem para que negligenciemos a oração. Vivemos numa sociedade pós-moderna, a tecnologia está em alta, os entretenimentos também, né, advindos da tecnologia, têm se multiplicado. E isso muito tem contribuído, isso é um dos fatores que contribuem muito para que negligenciemos essa prática, esse meio de graça chamado oração. Quantos filmes, quantas séries, quantas novelas não têm sido priorizadas por nós cristãos, que é a oração? Quantos compromissos que poderiam ser deixados para depois? Para a próxima semana, às vezes, para o próximo mês. Mas a gente preferiu eles tendo desculpa, colocando-o como desculpa para não se colocar diante de Deus, para não derramar o coração diante do Senhor. Essa é uma realidade, irmão. E devemos ser sinceros. Orar para nos colocarmos diante do Senhor em oração, derramando o nosso coração, é algo assim desafiador. Sejamos sinceros nisso. Não adianta querer esconder. É algo desafiador, é uma luta. De fato, é uma luta. É uma luta contra a carne, porque a carne não quer. E principalmente aqueles que podem, né, têm a oportunidade de dobrar os seus joelhos. Não estou aqui querendo dizer que essa é a única maneira de orar e a única maneira é a única posição de oração que Deus atende. Não. Você pode orar ajoelhado, andando, correndo, deitado, bom, andando de bicicleta, no ônibus, carro. Mas vamos lá, voltando aqui ao meu argumento. Mas colocar-se diante do Senhor em oração, digamos assim, querendo mostrar aqui essa posição de joelhos, por si só, a posição já é uma posição de humilhação. Já é uma posição que não é agradável para a nossa carne. Aí a gente inventa as 1001 desculpas. O nosso joelho dói. Ah, o meu joelho dói, eu não aguento muito tempo, não aguento ficar muito tempo de joelhos. Claro, não estou aqui negligenciando a questão de saúde. Sim, realmente. Mas percebam, o ponto é, as 1001 desculpas que nós inventamos para orar, seja ajoelhado, seja deitado, seja andando, seja em pé. Sempre temos 1001 desculpas para negligenciarmos esse meio de graça. Irmãos, e isso acontece no aspecto individual e no aspecto coletivo. Veja, se a nossa vida diária, pessoal, é assim, isso tem reflexo na nossa vida comunitária. Existe um dia na semana, e é tradição das igrejas, de ter um dia na semana onde os crentes se reúnem
para oração e doutrinamento. Que a gente chama de reunião de doutrina e oração. E observando, irmãos, alguns chamam culto, né? Observando então esse momento, a gente percebe, de um modo geral, que as reuniões de doutrina e oração, elas são frequentadas por menos da metade dos membros de determinadas igrejas. O que seria isso? Será que isso não seria um reflexo de nossa negligência quanto ao assunto da oração? É para considerarmos isso, para analisarmos, para considerarmos e procurar reconhecer essas falhas nossas diante do Senhor, procurar, pela graça de Deus, valorizar esse meio de graça. Pois a igreja, irmãos, ela tem preferido as coisas passageiras que estar diante de Deus, que é um Deus eterno, imutável em seu ser, sabedoria e santidade. A igreja tem negligenciado isso. Você e eu temos preferido passar tempo, investir tempo em coisas passageiras, do que investir nosso tempo naquilo que é eterno. A nossa comunhão, seja coletiva ou individual, com o nosso Deus, no nosso quarto, a sós com o Senhor, tem valor eterno. E se somos pessoas regeneradas, nas quais habita o Espírito Santo de Deus, a única coisa que alimenta a nossa alma, o único alimento que nutre nossa alma é o alimento espiritual. Logo, se negligenciamos esse meio de graça, ficamos fracos espiritualmente. No aspecto individual, no aspecto coletivo. Então, irmãos, seria muito bom, repito, que pela graça de Deus, nos despertássemos para essa verdade. Considerássemos isso. Para que investíssemos, para que investamos a partir de hoje mais do nosso tempo naquilo que tem valor eterno. E não naquilo que tem valor passageiro. Nosso desejo, então, irmãos, é o de que o Senhor inflame. Devemos orar a Deus, dizer: Senhor, inflame os nossos corações de desejo por mantermos comunhão contínua com o Senhor. Senhor, inflame o meu coração de desejo por orar. Me faça um homem de oração. Me faça uma mulher de oração. Me faça um adolescente de oração. Senhor, dê-me a graça, desperte-me para que eu desfrute mais e mais desse meio de graça, que é um privilégio para mim. Privilégio esse que só os eleitos de Deus têm. O privilégio de se colocar diante de Deus, diante da sala do trono de Deus, mediante a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tudo isso por causa dos merecimentos de Cristo, conquistados na cruz do Calvário. Que privilégio, irmãos, que a igreja tem. Que privilégio que você e eu temos de nos colocar diante do Deus
único, vivo e verdadeiro, o Deus que é de fato refúgio, Deus que é eterno, nos colocarmos diante dele e chorarmos diante dele, derramarmos nosso coração. Suplicarmos a sua graça sobre nós. Que privilégio que você e eu temos. Portanto, hoje mesmo já é o momento de nós pedirmos ao Senhor que inflame os nossos corações para o desfrute desse privilégio tão maravilhoso. Para que, em nome de Cristo Jesus, nos coloquemos diante de Deus. Nos acheguemos a essa sala do trono. Não de qualquer trono, mas o trono da graça. Trono de Deus, de onde fluem os rios de graça. De quem obtemos misericórdia multiplicada. Então que o Senhor desperte o nosso coração para isso. E encorajo você a orar a Deus em nome de Cristo, pois assim fazendo você estará confiando em sua obra na cruz do Calvário e reafirmando que somente através dele você pode achegar-se ao trono da graça. Para concluirmos, irmãos, eu convido você a ir para Romanos, capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, para contextualizar, eu vou ler a partir do versículo número 31. E diz assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba que o versículo número 34 diz assim: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está onde? À direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. E também faz o quê? Intercede por nós. Irmãos, é importante percebermos isso. O nosso Senhor Jesus é o nosso maior modelo. É o nosso modelo de quem investiu seu tempo em oração. Nosso Senhor Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Foi um homem de oração. Vemos nos relatos, nos evangelhos, sempre mencionando que o Senhor Jesus tinha os seus momentos de isolamento. Se isolava e ia em comunhão com Deus em oração. O Senhor Jesus Cristo foi até a cruz, morreu ali, para que tivéssemos, então, essa oportunidade, esse meio de graça de nos aproximarmos de Deus, de orarmos a Deus. Como já disse, é apenas pelos merecimentos dele que podemos nos aproximar
ao trono da graça. E ali na cruz o Senhor Jesus orou, bradou. Houve um momento em que Cristo disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Sempre intercedendo. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou, deixou registrado a sua oração sacerdotal em João 17. E hoje, o Senhor Jesus continua orando pelo seu povo? Sim. Sumo sacerdote perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Nos diz aqui o texto bíblico no versículo número 34, que ele intercede por nós. E é justamente isso que a palavra grega quer dizer, verbo. Ele está no presente ativo. O Senhor Jesus Cristo continua intercedendo por mim e por você, diante do Pai. E por que eu trago isso, irmãos? Trago essa informação justamente para nos despertar, para nos animar a olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo perfeito, e então seguir o exemplo do Mestre, e orarmos a Deus diariamente, investirmos o nosso tempo nas coisas eternas, os valores eternos, melhor dizendo, aproveitando melhor esse meio de graça que é a oração. Portanto, que o Senhor nos dê a graça de assim seguirmos nosso Mestre, nosso Cordeiro, e que pela graça de Deus, começando hoje, sejamos homens e mulheres de oração, pessoas que investem o seu tempo em valores eternos. O Senhor nos... Amém. Orar. Bendito Senhor, te agradecemos por esse estudo e suplicamos ao Senhor desde já que nos abençoe, nos dando a graça de não somente termos esses conhecimentos acerca do que é oração, mas que pratiquemos esses ensinos. Mas que na nossa vida diária, dia após dia, Senhor, possamos nós nos colocarmos diante do Senhor em oração, oferecendo os nossos desejos ao Senhor, confiando no Senhor, nos derramando diante do Senhor, sem reservas, sempre desfrutando dessa comunhão tão maravilhosa que somente nós, os crentes, temos como privilégio esse meio de graça de orar ao Senhor, de falar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, de nos achegarmos ao trono da graça, o trono daquele que está assentado em um alto e sublime trono, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que venceu, aquele que triunfou, aquele que vive e reina para todo sempre. Nos dê a graça, Senhor, de nos achegarmos a esse trono da graça, para que ao olharmos para Cristo Jesus pela fé, possamos nós ficarmos mais e mais parecidos. Ao contemplar a sua face, humilde, mansa, possamos nós também sermos por tua graça transformados e sermos mais humildes e mais mansos. Ao contemplar a santidade na tua pele, Senhor, possamos nós orar diante do Senhor, envergonhados de nossos pecados, mas também alegres porque seremos transformados completamente
semelhante, e teremos um corpo semelhante ao de nosso Senhor. Então te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, por favor, nos desperte. Que o próximo ano seja um ano marcado em nossas vidas por investirmos mais tempo, valores eternos, por investirmos mais tempo nesse meio de graça, que é a oração. Cristo Jesus, nosso Senhor bendito, oramos ao Senhor agradecidos. Amém.